Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais uma aula de biologia com os alunos do primeiro ano do ensino médio da Escola Inácio Monteiro 3. Gente, coloquem o nome de vocês no chat para constar a presença, tá? Então, vou compartilhar com vocês a minha tela para nós iniciarmos a aula. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Sim. Sim. Sim, professora. Sim. Ótimo. Então, vamos para os nossos slides. Em relação à aula passada, alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer comentar algo? Não? Eu nem lembro da aula passada, mas tudo bem. A aula passada foi em relação ao primeiro bimestre ainda. Eu disponibilizei para vocês os PPTs, os slides, vocês deem uma olhadinha e façam as anotações necessárias, tá? E dessa aula de hoje eu também vou disponibilizar aí para vocês. Deixa eu... Pronto, vocês estão vendo, né? Uhum. Sim. Sim. Ótimo, então vamos lá, tá? O conteúdo, né, o objetivo de conhecimento é a interdependência da vida, a intervenção humana e os desequilíbrios ambientais, né? Vamos falar um pouquinho dos fatores de problemas ambientais, as interferências nos ciclos naturais da Terra, no caso, o efeito estufa, mudanças climáticas e também, né, o uso de fertilizantes, que mal causa no planeta Terra, causando aí um desequilíbrio ambiental. Aula em relação a essa semana. E a habilidade é identificar e caracterizar as maneiras pelas quais uma população pode alterar a vida de outras, e como organismos de uma mesma comunidade podem se relacionar entre si com base na análise de situações concretas. Então, nós sabemos que a Terra é nosso lar, não é mesmo? Tanto de todos os outros seres vivos, como também de nós humanos. Então, eu coloquei aqui para vocês uma imagem, né, uma ilustração, mostrando o que se tem de bom na Terra, que são os seres vivos, e as coisas ruins na Terra, que infelizmente é causada por nós humanos, né? Conforme eu sempre falo para vocês, somos os únicos seres vivos que destrói o meio que vive. As imagens representam ecossistemas marinhos, tá? Vocês acham que esses dois ecossistemas, o A e o B, encontram-se em equilíbrio, gente? Não. Qual desses ecossistemas entre A e B está em equilíbrio? O A está em equilíbrio. O A, O A. exatamente. O A. O B não. O B não tem nada de equilíbrio ali, não é mesmo? Até mesmo nós temos muitos problemas com plástico, né? No oceano, no mar. Em relação a muitos organismos pensarem que alimentos e acabar, né, ingerindo aquele plástico. E acabam morrendo sufocados e tudo mais. Então, o plástico, o lixo no oceano em geral, causa a morte de muitos seres vivos, de muitos animais, né? Além de destruir o ecossistema. Então, aqui nós temos, no caso, o ecossistema B em total desequilíbrio. Equilíbrio nesse ecossistema, tá? É o equilíbrio entre os fatores bióticos e os fatores abióticos, né? É o equilíbrio entre os fatores vivos e os não vivos. Quando se perde essa relação de equilíbrio entre os seres vivos e o ambiente que os cerca, todo o ecossistema sofrerá consequências. Uma pequena alteração nos fatores abióticos pode começar a vida dos seres, pode ameaçar a vida dos seres que se encontram naquele meio. Então, os fatores abióticos desse ecossistema B, no caso, vai interferir na vida dos fatores bióticos, na vida dos organismos que vivem nesse local. Então, para um ecossistema estar em equilíbrio, tem que estar tudo ok, tá? Como aqui no exemplo, na figura A. Tudo ok entre os fatores abióticos com os fatores bióticos. Certo? Vocês lembram que é fatores bióticos e abióticos, né? Nas nossas aulas. Sim, professora. Eu Sim. não lembro não, porque eu não participei da aula. Não, Eu não fatores lembro. bióticos são tudo aquilo que tem vida no ambiente, e fatores abióticos aquilo que não tem vida. Por exemplo, Ah, certo. aqui na figura A, quais são os fatores abióticos aqui, os fatores não vivos?
A rocha, a água. Quais são os fatores bióticos desse ecossistema? Os peixes, esse coral, essas corais. anêmonas, tá? Então, biótico é tudo aquilo que é vivo no ecossistema. E abiótico, tudo aquilo que não é vivo, tá? No caso, areia, pedras, luz, ok? Certo, certo. Os impactos ambientais causados pelo ser humano são as principais ameaças aos ecossistemas do planeta, tá? Novamente, somos nós que ferramos com todo aí o planeta. Quais são as principais causas dos problemas ambientais que afetam o nosso planeta, gente? O que vocês dizem aí? Desmatamento? Desmatamento, o que mais? Que nós A podemos- Poluição poluição. das fábricas, poluição dos rios pelas fábricas. Sim, poluição do ar, da água. A caça da ilegal. terra. Oi, não entendi, Alan. É a caça ilegal. A caça, exatamente, né? Que é um dos fatores que fazem com que muitos animais entrem em extinção. Muito bem. Aqueles garimpeiros ilegais também, que tem muito na Amazônia também, que é muito fantástico esses dias, por exemplo, aqueles garimpeiros. Exatamente. Falaram as queimas da nossa... de Queimadas, né? Acaba acontecendo com desmatamento também. Tá? Então, alguns dos desequilíbrios ambientais, nós temos, por exemplo, uma das causas, né, que prejudica aí o nosso planeta. Emissão de gases do efeito estufa, principalmente a queima de combustíveis fósseis, né, queima de petróleo, no caso da gasolina, diesel, tá? Despejos de materiais pesados e agrotóxicos nos ecossistemas, né? O pessoal joga lá fertilizante e tudo mais, acaba prejudicando, né? Poluindo a terra, no caso. Desmatamento e extração ilegal de madeira. Oi, pode falar. O Iago, ele falou que o e-mail institucional dele não tá conseguindo Eu- entrar. Tá Eu pedindo- acabei de aceitar ele, Júlia. Boa tarde, Iago. Ele acabou de entrar, tá? Eu liberei para ele entrar. Obrigada. Imagina. Vazamento de petróleo, nós tivemos há pouco tempo aqui no Brasil, né, um vazamento de petróleo que manchou aí, prejudicou todo o ecossistema costeiro aí do litoral brasileiro, né? Vocês acho que acompanharam na televisão, pessoal fazendo mutirão para limpar as praias, né? Devido a esse vazamento, que acaba também matando, né, vários animais. Descartes inadequado de resíduos, né? Descarte de lixo em qualquer lugar. Isso tudo faz com que ocorra aí desequilíbrios ambientais. Quando o ser humano interfere na natureza e causa alterações biológicas, químicas ou físicas que impactam negativamente os ecossistemas, resulta em desequilíbrio ambiental. Ok? Então, o desequilíbrio ambiental é quando o meio ambiente ele acaba sendo negativamente impactado, tá? Através do que nós falamos aqui anteriormente. Lixo em qualquer lugar, poluição, derramamento de resíduos nos oceanos, tá? Falando um pouquinho da industrialização e desequilíbrio ambiental. Coloquei aqui para vocês um esqueminha do que pode acontecer, né? A poluição, métodos de produtos mais eficientes, mercadorias mais baratas, estímulo ao consumo e crescimento desordenado. Tá? Então, através da Revolução Industrial lá no século XVIII, então, através das indústrias, as produções das coisas ficaram mais eficientes, fazendo com que as coisas ficassem mais baratas, levando as pessoas a, né, consumirem mais, fazendo assim um crescimento desordenado da população, né? E quanto mais pessoas, mais poluição teremos. E o que tudo isso, né, de acordo com a Revolução Industrial, trouxe, né, de malefícios, de consequências para o meio ambiente? Uso inconsequente dos recursos naturais, uso inconsequente, né, daquilo que a natureza tem a nos oferecer, e poluição ambiental. Essa é uma das consequências que a industrialização, a Revolução Industrial, né, no caso a industrialização, trouxe de problemas aqui para nós. Quais são, pessoal, as consequências da poluição atmosférica? O que vocês me dizem? Efeito estufa? A poluição como fala? Danos Aquecimento global? A poluição no ar.
Danos à Aquecimento camada de ozônio, global, não é? efeito estufa, poluição no ar, mas o quê? O que mais que a Poluição na poluição... Terra? Oi? Na Terra? Poluição na Terra? Não, tá falando da poluição no ar, Larissa. Ah, tá. Desculpa. Menos expectativa de vida, Né? provavelmente. Ô, professora, as poluições no ar também, elas acabam acabando com a nossa vida, que tipo, asmáticos, pessoas que têm doenças respiratórias, acabam sendo mais prejudicadas também. Exatamente, tudo que vocês falaram faltava exatamente isso daí, tá? Além de causar efeito estufa, aquecimento global e outras coisas que vocês falaram, uma das piores consequências também acaba prejudicando a nós, né? Os pessoal com problemas de respiração, com asma e sinusite, rinite, tudo acaba sofrendo mais em locais poluídos, né? Em locais com ar poluído, exatamente. O que seriam mudanças climáticas, pessoal? Mudanças climáticas é um fenômeno natural da Terra, mantém a temperatura média da Terra em aproximadamente 15 graus Celsius, fundamental para a existência dos seres vivos, né? Os gases de efeito estufa são o dióxido de carbono, vapor de água, metano e óxido nitroso. O efeito estufa é formado por esses gases, tá? Porém, ele é um efeito natural da Terra e faz com que a Terra mantenha a temperatura em torno de 15 graus Celsius. É fundamental para a existência dos seres vivos, porque nós não aguentaríamos, e outros animais, né, não aguentaríamos sobreviver em ambientes com uma temperatura inferior ou superior à que nós temos na Terra. Então, o efeito estufa, ele é totalmente um efeito natural que nós temos, tá? Por exemplo, o que nós temos com o efeito estufa? A luz do sol entra, certo? O calor, a radiação solar entra e permanece na Terra, saindo apenas uma pequena porcentagem para a atmosfera, voltando, né? Então, o efeito estufa faz com que a Terra mantenha ali uma temperatura agradável. Ela é um efeito supernatural, porém ela aumenta. Nós temos o problema hoje de efeito estufa devido ao aumento da quantidade de gases, fazendo com que o aquecimento permaneça um pouco maior, impedindo que esses gases, eles... Gente, travou. Ou só foi o meu? Pra mim também. Pra mim Pra mim também. também. Pra mim também, pra mim também. Se pra algo sair. Pra mim também. Professora, E não está travou. conseguindo evadir novamente para o... Professora, travou. atmosfera. Oi. Travou tudo. Tinha travado, mas voltou. Voltou? Sim. Nossa, que estranho. Ainda bem que vocês falaram. Qual a parte que eu estava falando que bugou para vocês? Quando você começou a falar sobre a atmosfera. Uma coisa assim. Ah, tá. Então, o efeito estufa é um efeito natural da Terra, né? Porém, com a intervenção humana, ele tem se intensificado, tá bom? É o que eu falei aqui para vocês, ó. Ok. Aumento na emissão desses gases, né, do gases do efeito estufa, esse GE, intensifica esse fenômeno natural, o que tem levado às mudanças climáticas. Então, as mudanças climáticas estão totalmente ligadas ao efeito estufa, tá? Porque a radiação solar entra na Terra e não consegue voltar para a atmosfera, permanece na Terra, aumentando assim o aquecimento da Terra, né? Que nós falamos aí aquecimento global. Falando um pouquinho agora sobre buraco na camada de ozônio, o O3 porque é o elemento químico do ozônio, tá? Na tabela periódica. A camada de ozônio é natural e protege a Terra dos raios UV, esses raios maléficos do Sol, né? E a emissão desordenada de gases CFC na atmosfera, utilizados em aerosóis e refrigeradores, temos como consequências, por exemplo, problemas de visão, envelhecimento precoce, mutações e câncer, tá? Professora, CFC é a sigla de cloro, flúor e carbono, tá? Então, cloro, flúor e carbono na atmosfera, eles vão parar através de aerosóis.
tudo que nós utilizamos de aerosol, inseticida, sabe? Aqueles SBP, desodorante, tudo que é utilizado em aerosóis e refrigeradores, né, libera esse gás, CFC. E esse gás causa problemas como problemas de vista, né, envelhecimento precoce e até mesmo mutações e cânceres, tá? E isso faz com que a camada de ozônio seja prejudicada. Alguém ia falar alguma coisa para mim? Não, eu ia perguntar sobre o desodorante mesmo. Se ele afetava a camada de ozônio. Enfim, tudo que é aerosol, tá? Libera fluorclorocarbono e acaba causando aí a consequência prejudicando a camada de ozônio. E o que acontece? Coloquei aqui para vocês na figura, os raios UV, eles não conseguem passar todos para a Terra, porque a camada de ozônio protege a Terra desses raios, certo? Porém, nós temos buraco, né? Todo mundo já ouviu falar aí de buraco na camada de ozônio. E o que acontece? Quando fala em buraco, é locais que não tem a proteção, né? Não tem o ozônio ali para proteger. E o que acontece? Os raios ultravioletas passam diretamente para a Terra. Nós temos um buraco enorme lá na Antártida, tá? E o que acontece? As pessoas, quando vão lá, têm que passar, mesmo naquela neve toda, tem que passar protetor solar. E quando as pessoas não passam, chega a dar queimaduras até de 3º grau na pele. Porque os raios UV lá é bem fortes, porque não tem a camada de ozônio ali para proteger, né? Dá uma brincada nos raios. Então, as pessoas Caramba! ficam muito medo. Meu Deus. Nossa. É tenso. Falando assim, parece que dá até pra fritar um ovo lá. Tá? A pessoa ela não se queima do sol, do calor quente, sabe? O próprio raio UV queima a pele da pessoa. Sim, Se uma eu pessoa sei. sente frio e tudo mais, ela acaba sendo ali queimada, tá? E nessa pandemia, sabe quando o mundo todo ficou parado, logo no ano passado? Deu uma boa reduzida na camada, no buraco da camada de ozônio. Porque não tinha tanta gente na rua poluindo a terra. Exatamente, as fábricas, tá? Então, acabou reduzindo um buraco na camada de ozônio. Agora deve estar abrindo de novo, né? Infelizmente. Mas o que faz ocorrer danificação no buraco na camada de ozônio é o CFC, tá? Que normalmente é liberado por aerosóis e refrigeradores, causando aí o buraco na camada de ozônio. Agora, mais uma perguntinha para vocês. Existem situações que vocês acham em que a chuva pode prejudicar nós e a natureza? E também Eu pode... acho que Sim, eu acho que tem, sim. tem um fenômeno chamado chuva ácida. É, isso aí. É a chuva ácida Exatamente que a isso. senhora falou numa live. Gente, eu tava pensando em outra coisa. Tava pensando como o sol faz a água evaporar, e aí a evaporação da água vai para as nuvens, que causa chuva, e aí a gente joga o lixo na rua, aí a chuva não tem para onde cair, ela vai prendendo nos lixos, aí acontece, ela alaga tudo. Tava pensando nisso. Não na chuva Caramba. ácida. A interferência no ciclo da água. Tá. Bom, Sim, eu também, pensei mais tá nos errado não, temporais, tá? alagamentos, Alagamentos, muitas igual coisas. falaram aí no chat, alguém colocou no chat sobre alagamento e tudo mais. Sim, a chuva ela pode prejudicar os seres humanos, né? Porém, na natureza, normalmente não tem alagamento, né? Tem nas cidades, porque nós, né, não possuímos um bom saneamento básico, né? Embaixo da terra não é feito tudo certinho, bonitinho, como deveria ser. E também, se nós não jogássemos lixo, não teriam as enchentes e as inundações. Isso aí é consequências nossas mesmo. Mas eu estou falando em relação à chuva mesmo que cai do céu. Na natureza, pode prejudicar os seres vivos. Sim, por conta da chuva ácida. Exatamente, tá? Também em relação à chuva ácida. Falar um pouquinho de chuva ácida para vocês. Eu ia falar isso chuva agora, ácida. professora. Eu ia falar esse ciclo que tá aparecendo aí. Você ia falar? Eu ia falar sobre esse ciclo aí, mas a senhora já vai falar, então... Não, vou deixar você falar, só vou falar. Não, pode ir, é que eu não sou bom. Fala, Agora Alexandre, fala. vai. Agora Solta a fala, voz, Alexandre. você vai falar. Não fala É, nada, agora não. fala. Solta a Agora voz. fala, Atrapalhou a querido. professora, agora tem que falar. Ó, o Vinícius colocou chuva em excesso. Deixa eu ler aqui.
O Vinícius colocou assim: chuva em excesso, que às vezes não é natural do ambiente, pode acabar causando destruição de alguns ecossistemas, talvez. Sim, a chuva em excesso, né, acaba trazendo alguns prejuízos também, né? E o que acontece, gente? A chuva ácida é naturalmente ácida, com pH em torno de 5,6, tá? O aumento na concentração de certos poluentes atmosféricos, como enxofre, nitrogênio, torna a chuva mais ácida. Então, a chuva, ela se torna ácida, né, as moléculas da chuva, devido à poluição que estiver no ar. Queimas de combustíveis fósseis, né, vindo de polos industriais, tá? No caso de gasolina, diesel e tudo mais. Tem aqui o esqueminha que o Alexandre quer explicar. Eu não falei nada. Falou sim. Explica, Falou sim. Alexandre, vai. Tá todo mundo aqui de prova. Metade das salas estão de prova. Quero prova, eu quero prova. Fala logo, vai. Para de enrolação. Não, o que eu ia falar era o que a professora acabou de falar mesmo. Que os gases, Aham. que a chuva ácida é natural, e os gases que causam isso são as fábricas e os carros, que se misturam com as nuvens de água. Mas não é mais ou menos isso? Eu tô fazendo tudo errado. Não, tá muito certo. Aí. Palmas pra ele. Parabéns, hein? Ô, Alexandre, isso mesmo, tá muito bem. O que acontece, gente? Nós temos, né, os gases emitidos pelas fábricas, certo? Que causam um efeito estufa, que é o CO2, o NO2, o SO3, tá? Nós falamos ali nos slides anteriores. E o que acontece? Esses gases ficam no ar. Quando cai a chuva, esses gases eles acabam se unindo ali às moléculas da chuva, fazendo com que aquela água fique professora. poluída, né? Fica ácida. E essa água acaba poluindo o solo, causando a morte de diversos organismos, né? De tanto organismos vegetais como organismos animais. Oi. Pode falar, Luan. Uma vez eu estava assistindo o desenho das Winx, que apareceu as bruxas doidas lá criando uma chuva ácida para dar energia pro monstro. E foi muito. E tipo, é da hora de ver. É legal. Eu aprendo muito com os desenhos. Sim, tem muitos Eu também. desenhos educativos, né? Eu também, eu adoro assistir Já assistiu desenho. Dr. Stone? Alguém aqui? Já ouvi falar. Então, ele fala sobre química e explica, às vezes, como que ocorre a reação química. É mó legal. Nossa, que bacana, não conheço, não. Vou procurar saber. Na minha época, eu assistia muito o Mundo de Bikman. Maravilhoso também. Então, pessoal, a chuva ácida é basicamente isso, tá bom? Que nós falamos aqui agora. Tem os gases, a poluição no ar, cai a chuva, as moléculas de água absorvem, né, essa poluição toda, fazendo com que as moléculas de água fiquem ácidas, prejudicando, né, ali a morte de diversos organismos. E na cidade, por exemplo, causa corrosão, que fala? Quando destrói, tipo nas estátuas, a chuva ácida enferruja todinha a estátua, tá? Nós temos vários problemas causados pela chuva ácida. Mas na biologia, o que a gente acaba falando, né, é a poluição da água e do solo, causando as diversas mortes de animais e plantas, né? Peraí que deu uma travada aqui o slide. Ah, tá. Agora, um pouquinho sobre aquecimento global. O que vocês sabem já sobre o aquecimento global, pessoal? Nada. Alguém quer falar alguma coisa sobre aquecimento global? Não, professora, eu não faço ideia. Eu lembro que eu tinha um amigo idiota que ele falava que a Terra era plana e que o aquecimento global não existia. Mas eu nunca acreditei nesse idiota. Verdade, também tinha. Tem. Sempre tem um, né? Professora, eu sei ler aquele slide que a senhora passou. Gente, a professora travou? Não. Estou ouvindo você falar, Alan. Bom, nesse mapa aí que tá no slide,
A parte azul é como tipo é como deveria estar. E a parte mais escura é a parte errada que não deveria estar. O aumento do aquecimento global. É tipo Aqui eu o tenho termômetro. Não isso, deveria tem no um meio? termômetro, tá? Comparando de 1940 a 1980, tá? Não é nem 2000 ainda. De 1940 era menos 2 graus e hoje em dia nós estamos a mais de 2 graus do que a temperatura média. Então, esse termômetro está mostrando que, conforme o decorrer dos anos, a temperatura do planeta foi aumentando, né? 29 de agosto de 2005, nos Estados Unidos da América, teve o furacão Katrina, né? Vocês já ouviram falar alguma vez sobre Nossa, é isso? muito bom. Muito bom. Não é Sim. muito bom, porque é, tragédia, Eu não é tinha nem tragédia, nascido. mas é muito bom o Muito assunto. da hora. Professora, O furacão? Sim. Credo. Oi. Não, é porque você lê sobre o assunto, você acha, tipo, muito interessante. Tudo bem que é uma tragédia que aconteceu, mas você acha muito interessante. Sim, pois é. Realmente é interessante, né? professora, As cagadas que o ser humano faz na natureza. Oi. o aquecimento global ele deixa mais quente o planeta. Mas tem uma Isso. forma para deixar ele, tipo, mais gelado? Parar de poluir, parar de desmatar. Que aí ele estabiliza, né, o planeta, ele vai se estabilizando com o A tempo. população humana tem aumentado muito, e aquilo que nós falamos no começo da aula, quanto mais pessoas lá, quando falamos da Revolução Industrial, quanto mais pessoas estiverem, mais poluição terá, né? Porque maior vai ser o consumo e maior as empresas, as fábricas vão fabricar. Né? Professora, Então, quando a senhora vê aí, alguém, né? quando a senhora vê alguém piorar. jogando lixo na rua, a senhora pega e grita pra pessoa e fala assim, ó, deixa eu cair no chão. A pessoa vai voltar com vergonha e vai pegar do chão. Sim, sim. O que a gente pode estar Sei. fazendo, Guilherme, é o que ela está falando aí, conscientização ambiental, tá? Cada um tentar fazer sua parte para tentar reduzir, mas não vai ser tão significativo, né? Mas já vai dar uma boa reduzida. E Mas funciona, viu, gente? Que a pessoa fica com vergonha e volta pra pegar. Mas nunca vai voltar à forma normal? Hoje eu dou logo uma voadora nas costas. e a população É isso aí, tem que bater. mundial- Brincadeira, não tem não. você? Gente, peraí. Se a população mundial tomasse consciência, tá? O pessoal respeitasse lá o protocolo de Kyoto criado, tudo mais, Estados Unidos e a China é o maior poluidor mundial, né? Tiverem, né, uma consciência mais ecológica, pode ser que se resolva e melhore, tá bom? Mas eles, né, esses países que poluem mais devem ter uma conscientização ambiental maior, melhor. E a gente fazer nosso papel, né, para tentar dar uma melhorada nisso daí. Então, falando aqui novamente sobre, né, aquecimento global, nós tivemos o furacão Traquinas. Nós tivemos o Tá com furacão... fome, professora? Meu Deus. Professora, eu também tô. Eu também, Eu tô professora. brigando com a minha Só mãe se aqui, for de pra ela chocolate vir. com morango. Eu almocei, é que eu li. Traquinas de chocolate com morango, gente. É bom, meio a meio. Pessoal, então, o furacão Katrina, né, devastou todinho o sul dos Estados Unidos, sob forma de furacão, na categoria máxima 5, né, na escala de furacões. Ventos de mais de 280 km por hora arrasaram Nova Orleans, né, que é a cidade conhecida como berço do jazz. Teve destruição, né, os prejuízos foram estimados, na época, a mais de 30 bilhões de dólares. Tá? Esse furacão destruiu casas, empresas e tudo mais, e deu um prejuízo aí de 30 Ô, professora, bilhões. no filme O Misterioso Caso de Benjamin Button, que é muito bom, ele... Adoro. Nossa, ele explica como é que foi mais ou menos o furacão Katrina. Foi quando o cara tava morrendo e teve o furacão, que aí a mulher dele morreu. Ele explica mais ou menos como foi o furacão. Ai, que bom, é bom, viu como tem coisas educativas por aí? Nessa tragédia, gente, umas 3.000 pessoas morreram, tá? E até então foi registrada a pior tragédia natural nos Estados Unidos. Aqui, ó, é uma imagem de satélite do furacão, olha só quanto vento, o tamanho desse rodamuinho. Foi muito grande.
E aqui é a devastação, né? Foto da devastação que ocorreu. Nossa, É, foi destruiu. Nossa, dá muita dó. muito diferente. Uhum. No mesmo período, né? Ô, professor, uma dúvida. Como o furacão é feito? É causado, criado, não sei como fala. Eu acho que eu sei. Posso tentar então aqui? explica. Ah, Vai, Então, Alexandre, explica. pelo Eu que eu adoro sei, aprender com vocês também. pelo que eu sei, é a junção dos gases frios com os quentes. É o encontro entre os dois. E esse encontro causa a aceleração em espiral. Pelo que eu sei, é uma coisa assim, isso é por aí. Exatamente, o ar frio com o ar quente, tá? Que eles se tocam e acontece tudo isso do furacão. Sempre quando passa lá, né, que nos jornais previsão do tempo e mostra tal, aí a pessoa mostra o ar frio com o ar quente, que pode causar tornados e tudo mais, é bem isso mesmo que ele explicou para vocês, tá? Então, voltando aqui, nesse mesmo período, a seca mais intensa dos últimos 40 anos aqui no Brasil, tá? Transformou a paisagem da Amazônia brasileira, deixando cidades da maior bacia hidrográfica do planeta no cenário que lembra o semiárido nordestino. Nessa mesma época, cidades inteiras ficaram isoladas, isso aqui na Amazônia, tá? Sem nenhum meio de transporte, pois os rios que as banhavam se transformaram em filetes da água. Tá? Os rios deram uma boa secada, uma época lá na Amazônia, nessa época teve o furacão Katrina, tá? A economia local depende da pesca, entrou em colapso. Então, um problema ambiental que teve acabou levando outros problemas para a população, né? Porque lá o pessoal pesca muito dos rios. E acabou entrando a economia, na época, em colapso devido, né, secar a água, os peixes morrerem, peixes irem embora e tudo mais. E o que tem a ver o furacão Katrina, gente, com essa seca na Amazônia? A mensagem que os dois acontecimentos entregam à humanidade é uma só, tá? O que nós podemos entender com isso? Há algo muito estranho acontecendo com o clima do planeta. Pessoal, depois vocês conversam, tá? No chat, quando parar a gravação, vocês conversam, tá bom? Prestem atenção aqui na aula. Então, tanto a questão do furacão como a seca na Amazônia que ocorreu na mesma época, a gente pode observar que tem alguma coisa acontecendo de errado, né? Com o clima da Terra. E a causa de ambos os fenômenos foi uma elevação anormal na temperatura da superfície do Oceano Atlântico. Hoje é quase consenso entre os cientistas que não só o aquecimento global é um fenômeno real e causado pelo homem, como já se fazem sentir as mudanças climáticas provocadas por eles. É mais que cientificamente comprovado, né, que nós que estamos aí fazendo o aquecimento global, os causadores, né, do aquecimento global. E um dos fatores que provocam esse aquecimento é o aprisionamento do calor irradiado pela Terra por alguns gases presentes na atmosfera, conhecido como efeito estufa. Então, o aquecimento global se dá devido à intensificação do efeito estufa, né? Porque entra o calor da Terra e uma boa parte sai da Terra. Com a intensificação do efeito estufa, só entra o calor e o calor não consegue voltar para a atmosfera, né? Aumentando assim a temperatura da Terra. A importância da atmosfera e do efeito estufa. Gente, sem atmosfera aprisionando calor, a Terra seria um planeta gelado e inabitável, certo? Então, se não existisse o efeito estufa natural da Terra, conforme eu falei lá na frente, a Terra seria um planeta gelado e não existiria muitas vidas, né? Na verdade, seria inabitável. Mas, precisamente, as temperaturas médias do planeta seriam 33 graus Celsius mais baixas. Tá? Então, se não tivesse a intensificação do efeito estufa, a Terra também não estaria tão quente. E o efeito estufa é algo ruim? Não, é um efeito natural da Terra, né? Senão a Terra seria gelada. Coloquei para vocês aqui a explicação do efeito estufa. Acompanhe aí comigo. A radiação solar atravessa a atmosfera. A maior parte da radiação é absorvida pela superfície terrestre, aquecendo-a, né? Parte da radiação solar é refletida de volta para o espaço pelas nuvens e pela superfície terrestre.
3. Parte da radiação infravermelha, no caso o calor, é refletida pela superfície da Terra, mas não regressa ao espaço, pois é refletida de novo e absorvida pelos gases do efeito estufa que envolve o planeta. O efeito é o aquecimento da superfície terrestre, tá? Então, o certo seria só essa parte laranja, entra calor e um pouco do calor volta, tá? Com a intensificação do efeito estufa, o calor entra e permanece, não volta para a atmosfera. Então, aí faz o aquecimento global, faz com que a Terra ela realmente fique mais quente, né? Afinal, que mal tem o efeito estufa para o aquecimento global? É isso que eu acabei de falar. O problema é que ao longo da metade do último século, a humanidade tem aumentado muitas a humanidade tem aumentado muito as concentrações de gases do efeito estufa na atmosfera, tá? Então, nós, na verdade, estamos intensificando o efeito estufa causando aquecimento global. Os grandes vilões do aquecimento global, né, que liberam esses gases do efeito estufa. A poluição, certo, emitida por gasolina, por diesel, por petróleo, queima de combustível fóssil. O aerosol, tá? Tudo que é coisa de aerosol emite outros gases ao liberar o produto. E também as queimadas. Esses são os 3 principais vilões, né? Professora, mas então é usar desodorante é ruim? Não, é muito bom, por favor. Tá. Tô falando em forma de spray, tá? Quando é utilizado Professora, e a tinta? É melhor para Não entendi, Melanie. tipo o rolon, desodorante em rolon, sem ser o de spray. Ele não é melhor? Não, só os sprays, tá? E não só desodorante, qualquer outro produto em spray libera aqueles gases que nós falamos no começo. Tá? Nossa, eu não posso mais usar laque no cabelo. Professora, Muito bem. professora, as queimadas, elas podem acontecer naturalmente, não é? Sim, ocorre naturalmente. Elas, quando Tá muito libera o gás exposição. metano do solo, não é? Ou é butano? Sim, o gás metano do solo, folhas secas no local, muito calor, pode acontecer queimadas, mas queimadas bobas e pequenas, tá? Essas queimadas que causam grandes prejuízos são causadas pelo homem mesmo. Ô, professora, essas são as chamadas queimadas e controladas, né? Sim, exatamente. Não é tão prejudicial à natureza, né? As queimadas naturais, ao contrário das causadas pelo homem. Tá? A indústria, o sistema de transportes e as cidades dependem para funcionar dos combustíveis fósseis. Hoje tudo é movido, né, a combustível. Acontece que em sua queima, os combustíveis produzem quantidades enormes de gás carbônico, que são mais de 7 bilhões de toneladas no ano. Pensa, por ano, 7 bilhões de gás carbônico no ar. E o desmatamento das florestas tropicais, a agricultura e até a pecuária produzem CO2 e metano, tá? Por que a pecuária, gente? Porque quando a vaquinha ela evacua, né, ela libera ali metano, né? O cocôzinho dela libera metano. Então, por isso que falam que a pecuária também produz CO2, tá? E o desmatamento, vocês já estão calijados de saber que nós já falamos em nossas aulas, né? As plantas em geral, os vegetais, fazem fotossíntese, né? E como o produto acaba, então, absorvendo gás carbônico e liberando oxigênio. Se o pessoal polui muito e desmata, não vai ter como reciclar o ar, não é mesmo? Então, vai ficar muito carregado de gás carbônico o ambiente, aumentando, assim, o efeito estufa, né? Porque se desmata, não vai ter a troca, né? Não vai retirar o que não presta do ar e devolver o que presta. Então, no caso, o oxigênio. Então, acaba aí intensificando o efeito estufa, né? Que eu falei para vocês, o metano é emitido principalmente pelos gases intestinais de animais ruminantes e é inflamável. Até ele falou aí que pega fogo, né? Sim, o gás metano ele é inflamável e tem no solo, não somente na bosta da vaca. Mas nos seres humanos também tem, não tem?
em outros animais também, tá? Ruminantes. Oi? Nos seres humanos também tem o metano, não tem? Eu não sei, mas eu vou pesquisar e falo para vocês lá no grupo, tá bom? Eu acredito que não, só mesmo mais os animais ruminantes, que eu saiba. Tá? Só se foi descoberto alguma coisa mais recentemente, mas aí, assim que acabar a aula, eu pesquiso e jogo lá no grupo da sala de vocês, tá? Ok. Coloquei aqui para vocês que, embora pelo hálito, a liberação de metano, né, seja maior, mas também dos animais ruminantes, tá bom? Portanto, só juntando fatores naturais, como erupções vulcânicas, os fatores ocasionados pela influência do homem, foi possível explicar os dados que confirmam o aquecimento global, tá? Lembrando que as erupções vulcânicas também tem queima ali, né? E acaba também liberando CO2 para o ambiente. Hoje em dia, a Terra, né? Ela é 6 graus Celsius mais quente em relação ao século passado, tá? E dentro de 100 anos nós conseguimos aumentar mais ou menos aí 6 graus, 0,6 graus, né? A mais do que o normal. E aqui uma curiosidade, né? A análise de amostras de gelo lá da Antártica, que foi recolhida para uma pesquisa, não tem precedentes nos últimos 650 mil anos, pelo menos. Falando um pouquinho de fertilizante, gente, a aula já está indo quase para o final, tá? Falando agora um pouquinho sobre fertilizantes de solo, né? De maneira geral, né, os fertilizantes, eles prejudicam o solo de que forma? O uso de fertilizantes inorgânicos, aquele que não ocorre naturalmente, né, que são orgânicos, né, aqueles que é aplicado, jogado pelo homem, acarreta problemas para o meio ambiente. Isso é fato. Dentre eles, gente, o problema de usar fertilizantes é a contaminação dos lençóis freáticos, rios e lagos, tá? Outros animais ou o próprio ser humano pode se contaminar ao beber a água ou comer, então, animais intoxicados. Porque se eu taco fertilizante no solo, todo mundo sabe que o solo absorve, né? E pode ir esse fertilizante para os lençóis freáticos, a água embaixo do solo, né? Contaminando assim o quê? Rios e lagos, porque toda a água que fica embaixo do solo acaba, né, gerando ali uma nascente. E se algum animal, ou então nós mesmos, tomar essa água, a gente pode ser prejudicados, intoxicados, ou então vai um boizinho lá e toma aquela água contaminada por fertilizantes. Nós vamos e comemos a carne daquele boizinho. Acabamos também sendo intoxicados, tá? Então, o problema do fertilizante é a contaminação dos lençóis freáticos. Oi, pode falar. Uma vez eu vi um filme que aconteceu mais ou menos isso. Eles colocavam muito monte de elementos químicos nas comidas para vir com mais fartura. Aí isso acabou acontecendo a superpopulação. Aí eles criaram a lei de alocação lei de alocação da criança, que eles pegavam as crianças, fingiam que congelavam elas, para depois, quando tiver mais estável a população, eles soltavam ela, mas era tudo uma fachada para eles matar as crianças. Olha só. O nome do filme não é Onde Está a Segunda? Isso, é muito bom esse filme. Não assisti. Eu vou ver depois, procurar saber. Obrigada, Alan, pela indicação. De nada. Não conheço, não. Gente, mais uma perguntinha para vocês. O que podemos fazer para minimizar os desequilíbrios ambientais? O que a gente poderia fazer? Mudar nossos hábitos de vida. Utilizar materiais biodegradáveis. Muito bem, Vinícius. Mas o quê? Não utilizar fertilizantes que podem prejudicar o solo. Exatamente, Larissa. Muito bem, tá? Não usar nenhum produto que possa maltratar o meio ambiente. Sim. Usar coisas mais orgânicas, não é mesmo? Não tanto de plástico, de spray. Sim, usar spray no cabelo, falaram aí no chat, isso mesmo. Tá? O que acontece?
O que nós podemos fazer a respeito, né? Nós temos que ter 3 atitudes. Reduzir as emissões de gases do efeito estufa, né? Principalmente no mundo industrial, que foi o que mais colaborou para que o problema atingisse essas proporções. No caso, os países que mais poluem, né? Tentar ver uma forma de reduzir a emissão desses gases, as indústrias. Investir pesados na tecnologia de geração de energia que livrem o planeta de suas dependências por combustíveis fósseis, né? No carro aí, esses carros que não utilizam mais gasolina e tudo mais, né? A gente tem que apelar para a tecnologia para não ficar dependendo da queima, né? De gasolina, de diesel, de combustíveis fósseis. E uma situação que tem tudo a ver lá com o desmatamento que nós falamos é plantar árvores, muitas árvores, tá? Muitas plantas. Plantar quantas árvores for possível para que, através da fotossíntese, elas diminuam, né, a concentração de gás carbônico na atmosfera. Voltando novamente, porque os vegetais, produto da fotossíntese, eles pegam o gás carbônico do ar e liberam o oxigênio, né? Eles tipo reciclam o ar, os vegetais. Então, plantar, plantar e plantar. Mas não, o pessoal desplanta, desmata e desmata, né? Faz tudo ao contrário. É um passo para frente e 2 para trás. Professor, Verdade. Oi. gente, arrancar uma planta. Arthur, liga o microfone. Arthur! Arthur! Faz favor. Professora, você consegue tirar o microfone liga o dele? microfone. Manda um murro nesse cara. Não sou eu, é o Arthur. A senhora consegue. Professora, muta o Arthur, pelo amor de Deus. Tira aí, professora. Peraí, por favor. Só mutada, professora. Obrigado. Acho que ele conseguiu. Parou. Nossa, foi o cachorro por hoje lá. Já Voltou, meu Deus, o cara tá no canil. o perfil dele. O Arthur vai te bater, parça. Liga esse microfone. Vai lá em cima do perfil dele, liga no microfone. Ele não deve estar fazendo diferente ainda. Ele não deve Ele nem estar colocou na no aula. meio, professora. Aí você vai mutar o microfone dele. No do meio. Ah, aqui eu vou tirar Isso. ele. Isso, professora. Isso. Isso. Gente, tá se mudou a Isso, louca ali. aleluia. Obrigado, professora. Som do silêncio é o melhor som que tem. Voltemos. Muito bom, só perde pro silêncio. Ué, cadê o slide? Abri aqui de novo. Bom, agora cadê a apresentação? A senhora estava no slide do que nós podemos fazer para minimizar desmatamento, essas coisas. Peraí, eu vou. É que fechou aqui não tá. Ah, porque aqui é o PDF, por isso. Pronto. Então tá. O que acontece, né? Era preciso algum mecanismo, um acordo internacional pelo qual os países se comprometessem a trabalhar junto pelo futuro do planeta. Esse acordo seria produzido em 97 no Japão, né? Acho que vocês já estudaram em algum momento aí o protocolo de Kyoto, que seria os países mais desenvolvidos, né, evitar de poluir o ambiente. A essência de Kyoto, do qual participam 180 países, gente, é muito país para não resultar em nada, não é mesmo? No qual participam 180 nações, que os países ricos são os principais responsáveis pelo efeito estufa. Portanto, cabe a eles a maior fatia da solução. Esse protocolo, né, que na época os Estados Unidos se recusou a assinar, mas depois assinou, Kyoto obriga as nações industrializadas, que incluem os países desenvolvidos e o do leste europeu, a reduzir coletivamente suas emissões de gases do efeito estufa.
foi proposto, né, o pessoal a reduzir, porém, a gente pode ver que não adiantou em nada, né? Estados Unidos, China assinaram por assinar. O que é o protocolo de Quioto, né? O que ele solicita a esses países? Cortar a poluição, né? Emissão de gases que causam efeito estufa, aumentar a eficiência dos motores a gasolina, e os países em desenvolvimento, né, como o Brasil e Índia, ficam desobrigados de cortar emissões, porque são países menos desenvolvidos, mas para que não repitam a trilha de desenvolvimento insustentável das nações ricas. O protocolo criou um mecanismo pelo qual eles podem vender a países ricos direitos de poluição ou crédito de carbono, tá? Então, o que acontece aqui? O Brasil e a Índia, como são países que estão em desenvolvimento, então o tipo pode poluir, né? Mas como o Brasil, então, não polui muito, eles se acham no direito de poluir pelo Brasil, de liberarem, né, no caso aí, mais poluentes para a atmosfera. Então, acabou ficando elas por elas, tá? Para resolucionar isso, é necessário a união das políticas públicas ambientais com empresas com responsabilidade socioambiental e a educação ambiental, que é que vocês têm na escola e as pessoas, né, devem ter por aí também por outros meios, através da mídia e tudo mais. Saber que poluir prejudica o ecossistema e todos os outros seres vivos, né? Uma grande solução, no caso, seria realmente a educação ambiental, as pessoas terem ciência de como não poluir. Aí aqui coloquei algumas informações, tá? Informações não, umas questõezinhas, mas acho que eu vou colocar elas para vocês. Como só tem isso aqui, vamos respondê-las agora, gente. Ó, o ar que respiramos proveniente da atmosfera terrestre é formado em sua maior parte por dois gases, tá? Isso é uma afirmação. O gás nitrogênio e o oxigênio, que juntos somos cerca de 99%, né, do ar da atmosfera. O restante, esse 1%, é formado por outros gases, entre ele o gás carbônico, né? O vapor da água, no caso H2O, metano, ozônio e óxido nitroso, e muitos outros gases, né? Esses outros 1%. Algum destes gases, constituídos por pelo menos 3 átomos, consegue absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Esse é o efeito estufa. Um processo que ocorre há bilhões de anos é essencial para a vida como um todo. Tá? Então, até aqui, então, foram informações. Aí, né, vem a pergunta. Ocorre que, a partir da Revolução Industrial, a concentração desses gases, né, tem aumentado significativamente, o que resultou no aumento da temperatura em escala global. Mais recentemente, outro fator tornou-se, né, diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2 na atmosfera, no caso, o desmatamento, tá? Que é um peixinho com essas informações, né? Aí, considerando o texto uma alternativa viável para combater o efeito estufa, o que vocês acham que é, no caso, né? Incrementar processo de industrialização refrigerada para reduzir o calor irradiado pela Terra. B. Promover a queima da biomassa vegetal responsável pelo aumento do efeito estufa devido à produção de metano. Reduzir o desmatamento e ampliar as áreas de cobertura vegetal para assegurar o potencial da vegetação em absorver o CO2 da atmosfera. Né? Letra C. D. Aumentar a concentração atmosférica de água, molécula capaz de absorver grande quantidade de calor. Ou letra E, remover moléculas orgânicas polares da atmosfera, diminuindo a capacidade dela de reter calor. Eu acho que é A. Não seria a C? Eu também pensei na C. C. Seria a C para mim. Sim, pessoal, tá? É a letra C. O que nós devemos, né? Para vocês verem, essa pergunta aqui é de um vestibular da FUVEST que eu tirei para vocês. Eles só complicam. Pode ver que tem um monte de informação que nós nem utilizamos, né? De 1%, de não sei o quê, de óxido nitroso. Então, é só para vocês já se darem uma acostumada, tá? Com as questões, muitas das vezes. Tem muita informação e chega na hora da pergunta,
acaba tendo quase nada a ver, tá? Então, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é realmente a letra C, tá? Reduzir o desmatamento e aumentar, né, as plantações, né, para segurar o potencial da vegetação em absorver gás carbônico da atmosfera, né, devolvendo aí o oxigênio. Muito bem, pessoal. Só tem mais essa aqui, ó. A chuva é naturalmente ácida, com pH em torno de 5,6. Mas o aumento na concentração de certos poluentes atmosféricos, essa aqui eu peguei do Enem, tá? Mas o aumento na concentração de certos poluentes do ar, como o dióxido de enxofre e o óxido de nitrogênio, e a sua interação com o vapor da água, causa a chamada chuva ácida. É uma afirmação, é causada pela chuva ácida. Quais afirmativas abaixo estão corretas? Quais delas vocês acham que está correta em relação à chuva ácida? 1. A principal causa é a queima de combustíveis fósseis. É verdadeiro ou falso isso, gente? Verdadeiro. É verdadeiro. Verdade. Verdadeiro. A principal causa, então, é a queima de combustíveis fósseis, é isso? Sim. Exatamente. Tá? Então, a 1 é correta. Os centros urbanos têm alta concentração dos poluentes responsáveis pela chuva ácida. Verdade. É verdadeiro. E as cidades, Verdade. mais, Sim, é verdade. os centros urbanos Sim, verdadeiro. Matheus? Concordam? Então, a 2 é de verdade também, né? É de verdade. É verdadeira também, né? Sim. Tá. E a 3, afirmação 3. A chuva ácida pode destruir ecossistemas inteiros? Verdadeiro. Sim, verdadeiro. Sim. Por que vocês acham que ela pode destruir ecossistemas inteiros, gente? Porque tem elementos químicos que a natureza às vezes não precisa, então acaba por prejudicar. Muito bem. Então, qual das alternativas vocês acham que é? Aí. Com certeza, aqui tá falando das 3. Tô falando as 3 e as 3 são verdadeiras. Sim, então é aí. Exatamente. Muito bem, que orgulho de vocês, meus amores. Vocês são muito Beijinho pra senhora. Aqui tá fácil, né? Eu quero ver quando chega na hora do pau mesmo. Mano, a gente vai ter que inventar algum método de passar a resposta. Gente, é tudo muito simples. É só ler. Normalmente, essas questões muito grandes, igual essa que eu coloquei para vocês, tá cheia de informação que não vai ser nem utilizada, tá? Aí chega na hora, faz uma perguntinha. Viável para combater o efeito estufa. Você já sabe o que é efeito estufa, como ele acontece, né? Então, o que a gente pode fazer para não acontecer ele? Aí é fácil de deduzir, né? Igual no caso, chuva ácida. O que é chuva ácida? Vocês lembram que é chuva ácida? Lê as alternativas e marca. Então, é tudo questão de ler com cuidado, tá? Que vocês não veem em qualquer vestibular, em prova do Enem, tá? Fiquem tranquilos. Então, né, hoje nós dialogamos sobre desequilíbrios dos ecossistemas e sobre causas e consequências dos desequilíbrios ambientais, né? Entendemos o que é equilíbrio e desequilíbrio ambiental, verificamos que existem diversas causas de desequilíbrio no ecossistema, vimos que a industrialização contribui para grandes impactos ambientais e compreendemos as consequências da poluição atmosférica. Tá? E refletimos um pouquinho sobre propostas socioambientais, o que poderia ser feito, né, para a gente não desequilibrar o ambiente. Então, um pouquinho de educação ambiental para vocês, façam a parte de vocês também, evitem não poluir e salvem a terra, porque ela é a nossa casa, né, gente? E se cada um fizer um pouquinho, quem sabe a gente não consegue resolver essas questões de desequilíbrio ecológico, desequilíbrio ambiental e tudo mais, não é mesmo? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa sobre a aula? Eu quero comentar sobre a aula. Comente, Foi meu muito amor. interessante, professora. Eu tô te dando parabéns, porque muitas coisas que acho que todo mundo pensa igual eu, que não sabia, não fazia ideia, e hoje aprendeu muito. E que bom, Melanie. conscientizar a gente, né? Pra gente não fazer merda.
Ai, que bom que vocês conseguem, através de mim, das minhas aulas, entender um pouquinho melhor de biologia, entender a importância, né, de não poluir, de não causar desequilíbrios ambientais. Aí, fico muito contente mesmo. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Grata. Gente, muito obrigada por vocês participarem. Eu adoro dar live para vocês do primeiro ano, tá? São muito participativos. Eu tenho um prazer de ser professora de vocês, de verdade, tá? E é isso, gente. Eu vou parar aqui de gravar então a nossa aula. Quem quiser ficar na sala, fique, por favor. E muito obrigada pela aula de hoje. Eu vou